Vamos compartilhar aqui. Vamos compartilhar aqui. Gurizada, vocês estão vendo aí a imagem? Revoluções do século XVIII? Tudo certo? Estou falando com eles aqui, tio. Muito bem, então essa aqui fala assim, a introdução das nossas aulas. Algumas já aconteceram, né, decorrente do nosso conteúdo, da nossa apostila, e outras elas vão acontecer ainda, certo? Elas são chamadas Revoluções do século XVIII. Na nossa apostila, lá no capítulo 14, são chamadas Revoluções Burguesas. Tranquilo? Então nós vamos começar hoje aqui, ou a partir de amanhã, livro 2B, Revoluções Burguesas. Tranquilo? Vamos fazer a apresentação aqui para vocês olharem o que aconteceu no século XVIII. Lembra? Já estudamos que ele foi chamado de século das luzes. Certinho? O século das luzes vai ser aquele que vai abrir o processo de indústria. E tem esse filmezinho aqui muito bacana que você já estudou um dia, chamado de... lembra do Charles Chaplin? A indústria das máquinas. É muito bonito. Quando o homem ele vai se tornando uma engrenagem do processo industrial. Tranquilo? Então, dentro desse período aqui, ó, da chamada Primeira Revolução Industrial, de 1760 a 1850, que aconteceu na Inglaterra, nós temos os vários acontecimentos, não só da Inglaterra, né, mas de todo o continente europeu, da América, no caso, Novo Mundo. Então, um conjunto de transformações. Quem vai fazer esse processo de transformação é a burguesia, certo? É a burguesia, tranquilo? Ela que vai fazer essa movimentação aqui. Em vários continentes. Eu coloquei para você, ó, europeu, lá na América do Norte, na nossa América Latina, no Japão, eles vão começar a fazer também o processo de iluminismo deles, tranquilo? Tudo isso vai acontecer e é organizado por um novo protagonista, que é o chamado burguês, aquela sociedade que chegou no poder aí. Quais são os principais acontecimentos que nós vamos estudar? Alguns nós já vimos também aqui. Primeiro acontecimento, nós temos que estudar que, por exemplo, aqui o Tratado de Methuen. Esse Tratado de Methuen a gente estudou ele com o nome de chamado assim, Tratado de Panos e Vinhos, onde a Inglaterra ela vai vender uma grande quantidade de produtos industriais e os outros países vão consumir. Quem são os grandes consumidores? Portugal e Espanha. Por que eles estão consumindo? Porque eles não estão fazendo revolução industrial e porque eles têm uma grande quantidade de colônias lá no Brasil, lá na América Latina, certo? Seja as colônias espanholas ou colônias portuguesas. Então, esse é um grande acordo nesse período. A Inglaterra, ela vai, de certa maneira, através desse tratado, Panos e Vinhos, ou de Methuen, século XVIII, começo do século XVIII, ela vai dominar o mercado. Ela vai vender em grande quantidade de produtos industrializados e vai levar toda a riqueza dos países, principalmente que tem colônia, beleza? Que é, no caso, Portugal e Espanha, aí, as duas monarquias dessa fase. Nesse período, no Brasil, que é a colônia portuguesa, nós vamos ter as revoltas nativistas, ou seja, aquelas revoltas de descontentamento na colônia com a metrópole portuguesa. Nós vamos estudar a revolta dos Emboabas, a revolta de Aclamador Bueno da Silva, tem várias revoltas a serem estudadas no século XVIII. Tratado de Utrecht é o começo de uma nova construção. Essa construção vai ser para refazer os antigos tratados de Tordesilhas, os novos acordos aí que vão fazendo a definição do nosso território, certo? O Brasil ele vai construindo o seu atual contorno geográfico, beleza? Nós vamos ter pela primeira vez aí, né, a enciclopédia, ela vai aparecer como uma grande e poderosa arma ideológica, uma arma assim, um livro que tem várias verdades iluministas, liberdades liberais, ela vai ser escrita nesse período aí também, durante o chamado período das revoluções lá na França, burguesas. A enciclopédia ela é base, inclusive, para a Carta da ONU. A Carta da ONU é a nossa principal, vamos dizer assim, estrutura para os países envolvidos no chamado Congresso da ONU. Nós temos cerca de 197 países que estão... Só um momento aí. Por favor. Está querendo ir embora. Mas ela me dá?
30, tá bom. Estamos, então, aqui vendo outro acontecimento, que é a Guerra dos 7 Anos, certo? Essa Guerra dos 7 Anos ela é muito importante porque ela vai fazer uma nova movimentação dentro do contexto americano, principalmente América do Norte. É essa guerra que vai impelir a chamada independência dos países, ou das 13 colônias, né? Ela que vai fazer com que os Estados Unidos se tornem uma nova potência. Vamos dizer assim, uma ex-colônia vai virar um país e vai ser um exemplo para todas as outras colônias que estão aqui na América Latina, beleza? São acontecimentos importantes aí que você está vendo no contexto, principalmente envolvendo só a América, hein? Só a América, todos esses aí, ó. Revolução Industrial. Já estudamos, já viram isso aqui, vocês já viram que os grandes e poderosos burgueses vão avançar para onde? Para esse tipo de indústria aqui, ó. As grandes engrenagens que vão produzir todos os chamados assim, todos os grandes formatos da primeira, segunda e terceira revolução industrial. Começa onde? Na Inglaterra. Paralelo a essa mudança, esse contexto, nós vamos ter também o capitalismo. Né? O capitalismo vai produzir o quê? Se a revolução industrial ela produziu uma sociedade burguesa, nós temos aqui também o surgimento de uma classe que foi explorada. Essa classe, você está vendo aqui, são os trabalhadores. E eles aqui vão começar a exigir mudança, porque eles não querem ser explorados. Lembra, eles estão em território de exploração ao máximo. Tranquilo? Então, nós temos, durante a Revolução Industrial, que é a característica da Inglaterra, o nascimento de um sistema econômico capitalista e um sistema social chamado proletário, operário, aquele que trabalha com máquinas, beleza? Vamos estudar isso aí também. E aí, já falei para vocês, ó, independência das 13 colônias. Por que vai acontecer isso aí? Dentro das colônias latinas, nós vamos ter aqui uma série de explorações. E as ideias que vêm da onde? Lá do movimento europeu, chamado revoluções burguesas, francesas, inglesas, elas vão chegar aonde? Aqui na América Latina. E através de seus ideais liberais, iluministas, maçônicos, eles vão começar a fazer com que essas colônias causem revoltas. No Brasil, revoltas nativistas, certo? Olha o Bruno aí. Já na parte das 13 colônias, nós vamos ter aqueles grandes líderes, né? George Washington, o Lincoln, certo? Tom Paine, que vão fazer os movimentos aí também. Tranquilo? Então vai acontecer esse processo aí. Beleza? Paralelo a isso que está acontecendo aqui, essas revoluções, tanto no Brasil, nativistas, e tanto as independências das 13 colônias, lá na Europa, vamos estudar nesse último bimestre a Revolução Francesa, beleza? Essa revolução aqui ela vai influenciar e vai acontecer no mesmo tempo que duas inconfidências brasileiras, a Confidência Baiana e a Confidência Mineira. Data da Revolução Francesa, 14 de julho de 1789. Data da Inconfidência Mineira, ao ano, 1789. Ou seja, ao mesmo tempo nós temos isso aqui. Inconfidência Baiana, 1798, 10 anos depois. Então nós temos aqui esses movimentos questionando o poder nesse período. Você estudou também, que já estudamos isso aqui, golpe do 18 Brumário, lembra disso? Quando Napoleão Bonaparte toma o poder, né, e estabelece uma nova ordem. Essa nova ordem é a burguesia no poder, dentro da Europa. Ela derruba o poder dos reis e assume um poder, um sistema chamado burguês e republicano. Tranquilo? Vamos estudar a Revolução aqui norte-americana, famoso 4 de julho de 1776, beleza? Temos que ter uma atenção especial nisso aqui, porque agora, em novembro, nós temos aí eleições para o presidente americano, que nesse momento você está acompanhando. Quem está na frente, quase 5 pontos de diferença, é o Joe Biden, certo? Ele está um pouquinho na frente do Donald Trump, que está com coronavírus, certo? Então, aqui nós vamos estudar em pormenores como é que foi, quais são os fatores que levaram a essa revolução, que movimentos, aqui nós temos o massacre do Porto de Boston, que leis que fizeram com que essas pessoas se revoltassem nesse período, tranquilo? Olha aqui, ó,
Aí eles vão também fazer a primeira declaração de independência do mundo, certo? Uma colônia se torna país, vão apresentar uma constituição, os três poderes. Isso vai ser um exemplo para todos os outros países aqui da América Latina fazer o processo de revolta. E aí a gente volta para a Revolução Francesa. Por que acontece isso? O movimento começa na França, com as ideias iluministas, e ele vai para o mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos, nas 13 colônias, ele se torna um fato. Depois ele volta para cá, lembra? A independência americana, 4 de julho de 1776, ou seja, antes da Revolução Francesa, 14 de julho de 1789. Então o movimento retorna para cá. Em 10 anos nós temos aqui a formatação de uma nova estrutura, uma França dotada do quê? Não mais de pessoas ligadas ao primeiro e segundo Estado, mas a um movimento novo. A Revolução Francesa vai estabelecer o fim do antigo regime e a abertura do chamado de uma nova tendência, que é a burguesia. Tranquilo? É isso que vai acontecer. Luís XVI vai perder o poder aqui, nós vamos ver assumindo aqui a burguesia. O símbolo do fim da chamada aristocracia no poder é a tomada da Bastilha aqui, ó. Olha a data aqui, ó. Os burgueses vão tomar aqui o famoso castelo, né? A famosa reserva da Bastilha, nessa data que você está vendo. E aí começa uma perseguição aos antigos aristocratas, nós vamos estudar todos esses detalhes na nossa aula específica sobre a Revolução Francesa. Depois nós vamos ter aqui a chegada dos chamados girondinos, jacobinos, que vão estabelecer uma disputa pelo poder político nesse período aí, certo? Nascem os chamados partidos políticos aí, com pessoas como aqui, por exemplo, Lafayette, Marat, comandando a França, Robespierre também aqui, beleza? Então, esses são os grandes acontecimentos desse período, que vão ser marcados aí para a nossa história. Finalizando com quem? Napoleão Bonaparte, que vai dar um golpe, né? Vamos dizer, a matéria a ser estudada, ele vai dar um golpe, e ele vai deixar de ser um cônsul, vai se tornar um primeiro-ministro, e depois ele vai se tornar um imperador, com o apoio da burguesia, ou seja, é uma situação bem complexa. E fechando o século XVIII, começa aqui a Era de Napoleão, a Era bonapartista ou napoleônica, beleza? Onde ele vai levar os ideais burgueses para os outros chamados países, na época monarquias absolutistas. Vai acontecer a formação dele como imperador já no século XIX, tranquilo? Então esses são os conceitos fundamentais que nós vamos estudar a partir da nossa próxima aula, beleza? Que vai ser amanhã, né? Se der tempo a gente terminar essa prova aí. Tranquilo, gente? Beleza? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Tranquilinho? Bacana? Gurizada, agora eu vou fazer a prova de vocês. Obrigado pela lembrança. Olha só, eu só ia olhar isso aqui lá no final do dia. O Rodrigo ia ficar muito zangado comigo. Mas já mandei para ele que eu vou enviar o link para ele no final do dia. E aí ele vai disponibilizar no grupo de vocês. E vocês já sabem o conteúdo da matéria, certo? Sociedade mineradora, período de Pombal. E as reformas protestantes, Calvino, reforma anglicana, reforma calvinista e a contra-reforma. Beleza? Obrigado pela atenção. Amanhã nós temos aquela provinha básica e bacana. Valeu? Abraço para todos aí, gente. Vou fazer a prova. Valeu. Abração aí para todos. Tchau, Bode. Obrigado. Tchau, queridos. Falou, Tchau, Bode. tchau. Valeu, Tchau, Obrigado Bode. quem viu a lista aí. Tchau, Obrigado quem professor. viu a lista, hein? Obrigado. Valeu. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, queridos. Tchau.